quando a gente está trabalhando com música, entretenimento, arte no geral, e eu vou falar mais da música porque é a experiência que eu tenho direto, mas eu tenho certeza que no cinema, em vários outros campos que envolvem bastante criatividade e emoção, a gente lida com isso. Porque quando a gente está falando de música, quando a gente está dentro, gravando uma música ou compondo uma música, a gente não está compondo uma música de maneira lógica. Porque se a gente estivesse utilizando um processo de pensamento racional, a gente só poderia botar no computador os tópicos que a gente quer fazer e o computador traria essa música, porque o trabalho da lógica pode ser feito por um computador hoje, mas por que música é tão bom pra gente, né? Porque música bate naquela emoção que a gente, né? Ele causa uma emoção na gente. A gente falou isso em várias outras lives, que o som, o áudio, a música são ferramentas diretas pra gente falar com a emoção das pessoas. E pra gente trabalhar com a emoção das pessoas, a gente precisa botar emoção na hora desse trabalho também, né? Na hora que a gente está escrevendo uma letra, a gente tem que falar sobre algo que a gente passou. A gente tem que falar sobre um sentimento que a gente está passando, tendo essa experiência nesse momento. E como a gente precisa trabalhar diretamente com as emoções, colocar nossas emoções nesse trabalho, às vezes é um pouco difícil da gente controlar elas, ou entender o que é uma emoção que a gente deveria estar utilizando como inspiração, e o que é uma emoção que a gente realmente está sentindo, sabe? E uma das coisas que eu acho que é muito comum é eu trabalhar com algum cantor, algum artista que está fazendo uma música que é triste, mas ele entra no estúdio super feliz, assim, porque está animado para fazer a música. E é uma experiência bem interessante, porque conforme o tempo vai passando dessa pessoa dentro do estúdio, eu, como produtor, tenho que fazer um trabalho que, para mim, é muito difícil, mas porque a minha personalidade é fazer piada e fazer as pessoas irem, mas o meu trabalho é fazer essa pessoa ficar um pouco mais triste, porque eu não posso ter... É que nem um jornalista, né, Pedro, que está lendo uma notícia de alguém que faleceu, ele não pode estar sorrindo, né? Não quer dizer que precisa chorar na notícia, mas coerência com a vibe daquilo que ele estava falando e fazendo, né? E o complicado é que na música o cara não precisa chorar com a notícia, mas na música ele precisa chorar com a música, porque a gente precisa fazer as pessoas terem essa emoção. Quando a gente está trabalhando com arte, a gente exagera uma emoção que a gente sente para causar impacto nas pessoas, né? Quando a gente fala que uma pessoa terminou comigo e meu coração quebrou em 1 milhão de pedaços, a gente não está falando literalmente isso, a gente está falando que a gente está exagerando o tamanho do sentimento que a gente sente, mas é justamente para causar esse impacto. E então, como o nosso trabalho é exagerar emoções nas músicas e no que a gente está produzindo, é muito desafiador a gente não conseguir exagerar as nossas próprias emoções. Porque... E esse acho que é o primeiro ponto de desafios que a gente tem de saúde mental e de inteligência emocional como artista. A gente precisa saber controlar as nossas emoções e atuar com elas, modular elas de maneira extremamente eficiente e extremamente rápida, porque quando a gente está num estúdio, a gente tem, sei lá, 2 horas para gravar 3 músicas, uma é feliz, outra é triste, e outras têm outras vibes completamente diferentes. Então, isso eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem. Mas tem outro ponto que eu queria entrar. Eu vi ontem, só para complementar, eu vi ontem no Fantástico a homenagem que eles fizeram à Eva Vilma, que a gente perdeu, né, agora, e teve uma cena que eles mostram como uma cena de referência dela, que ela era uma mãe se despedindo do filho que estava no hospital, morrendo, e aí eles falam dessa cena como uma cena que fez toda a equipe de filmagem chorar. E aí aparece um pedacinho da cena, assim, e ela tá chorando em cima do ator, e o ator ele estava em coma, né? Então, assim, ele tinha que ficar parado. E quando termina a cena, você percebe que estava todo mundo chorando, e o ator que estava fazendo o filho se segurando. Na hora que eles cortam, o ator soluça de tanto chorar. Daí ela sai, assim, fica um tempinho fora, e aí ela volta, eles se abraçam. Mas eu falei, cara, que loucura essa montanha russa, né, de sentimentos, que ainda mais a gente está falando aqui do profissional de entretenimento, mas acho que o ator é quem mais ali, o cantor também, né? Mas o ator, essa coisa de adquirir, entrar num personagem, sair, entrar e sair, não que o cantor não faça isso, também faz, né?
mas eu acho que o trabalho do ator de doação, assim, até de entregar o físico, né, para isso, eu assisti ontem e falei, cara, tem que respeitar muito, né? A Não, com pessoa que toda tem a certeza. habilidade desse. Não é um liga-desliga, né? Porque você fica mexido, né? Mas um pouco é essa habilidade que eu acho que você está contando que a gente precisa ter de saber ligar e desligar. Agora eu vou cantar uma música alegre, agora eu vou cantar uma música triste, agora eu vou, né? E saber se comportar de acordo. E é um desafio extremamente difícil. E muita gente que trabalha nisso não consegue enfrentar esse desafio de maneira saudável, né? Porque isso, inclusive, a primeira preocupação que minha mãe teve quando eu falei que eu queria trabalhar com música, ela disse, putz, o Pedro vai virar drogado. Porque, infelizmente, a gente, hoje nem tanto quanto antigamente, mas a gente tinha essa cabeça de que quem trabalha no mercado do entretenimento faz uso de várias drogas listas e ilícitas e tem problemas de controlar com isso. Bom, antigamente a gente tinha a lenda dos 27 anos do rock and roll, né, que todo mundo que era gigante gente. morria com 27 anos. Então, assim, mas na verdade, não é porque... claro que existem diversos fatores para levar uma pessoa a ter esse tipo de comportamento, mas um dos principais fatores, isso que eu sempre tive envolvido bastante com o mundo de tratamento de vício em drogas e tal, a gente percebe que tudo começa com um problema emocional da pessoa. E por que o mercado do entretenimento tem tanta gente que acaba sofrendo com isso? Porque é muito difícil a gente lidar com essas emoções que está modulando o tempo inteiro, e quando a gente para de trabalhar, a gente não tem como dizer para as nossas emoções, beleza, ok, acabou, pode ficar de boas agora, a gente está indo para casa e jogar videogame. Não. Então, é um desafio extremamente grande. E tem alguns pontos que eu quero falar aqui, que são pontos extremamente importantes para as pessoas que querem trabalhar com entretenimento considerarem, e para pensarem se elas estão preparadas mesmo para trabalhar com isso. Porque a primeira coisa que, além de a gente ter que trabalhar com emoções, que é extremamente importante a gente pensar, é que quem trabalha com entretenimento, especialmente música, especialmente quem é artista, ou quem é ator, quem é cantor, quem é compositor, tu vai ter que lidar muito com rejeição. E isso na vida inteira, na verdade. Qualquer carreira, tu vai ter que aprender a lidar com rejeição. Mas quando a gente está falando de botar a tua emoção na música e ter a tua música rejeitada, é muito fácil confundir e achar que a pessoa está rejeitando a tua emoção ou invalidando a tua emoção e não o teu trabalho, sabe? Porque tu tem emoção ali dentro. Então, essa é uma das principais partes que eu vejo. Por isso que tem tanto artista que é muito super protetor com a sua música, e que grande parte da minha estada na Full Sail, os professores disseram, tu tem que aprender a dar feedback, porque tu não pode simplesmente falar, tua música tá uma merda, refaz. Tu tem que chegar e dizer, eu entendi o que tu quis dizer, e fazer todo um trabalho para a pessoa entender e aceitar a possibilidade de poder mudar a música dela. Por quê? Não é porque a pessoa é chata, ou porque a pessoa não quer ouvir dicas, não quer ouvir feedback, mas é que porque aquilo que ela escreveu a forma é uma coisa muito pessoal dela, né? E quando a gente está falando de trabalhar com isso, a gente está falando de ouvir muito não. E não só não direto, mas ouvir muito não indireto, tipo, de tu botar todo o teu coração naquela tua música e ela não ter 500 plays no YouTube, sabe? Ou tu fazer aquela foto linda e não ter 20 likes no Instagram. Isso não deixa de ser uma rejeição. E acho que é uma das coisas que, se tu quer trabalhar com entretenimento, tu precisa trabalhar. Porque vai ter muita rejeição até tu conseguir ter a aceitação. Antes de tu conseguir conquistar a tua base de fãs, muita gente vai dizer não pra ti, né? E tu precisa aprender a lidar com isso, porque senão vai ser uma dificuldade que tu nunca vai conseguir ultrapassar. Total. Além disso, alguns pontos que eu acho que são extremamente... acabam contribuindo um pouco para a gente ter mais dificuldade em lidar com emoções, é que a maioria das pessoas que trabalha com música acaba começando a trabalhar com música enquanto trabalha com outra coisa, né? A gente tem um trabalho durante o dia e durante a noite a gente faz música, ou acorda mais cedo para fazer música de manhã. Isso faz com que a gente trabalhe horas extremamente longas, né?
E também tem o fato de que existem trabalhos musicais e trabalhos de arte que demoram muito tempo para a gente fazer mesmo, e que a gente precisa ter. Tem prazos extremamente curtos, tem deadlines extremamente recentes, então a gente precisa trabalhar com isso. Então essas longas horas de trabalho, horas sem dormir, esse tipo de coisa, a gente acaba deixando de cuidar um pouco do nosso corpo físico, e isso reflete muito no nosso emocional. Então esse é outro fator que é extremamente importante para a nossa saúde emocional e acaba contribuindo. E, além disso, acho que outro ponto que também contribui bastante nisso é que muita gente que trabalha com música tem que ficar muito tempo longe da família e dos amigos. Eu me mudei para São Paulo para poder trabalhar com música. Agora eu estou morando com a minha namorada, então tá beleza. Mas até então, eu praticamente não via ela, não via ninguém da minha família. Putz, eu fui me dar conta agora, fazia 6 meses que eu não via meus pais. Quando eu morava na Full Sail, eu cheguei a ficar quase 1 ano sem ver meu pai. Então, e isso são várias pessoas que trabalham com música falam isso. Eu lembro que no Hall of Fame da Full Sail, os caras falavam, cara, eu deixei de ir no casamento do meu irmão porque eu tinha gravação no dia e eu não tinha como dizer não. Porque se eu falar não para um artista gigantesco, ele não vai escolher outro dia para gravar. Ele vai escolher outra pessoa para gravar. E ali eu perdi a minha oportunidade. Então, o fato da gente ter que abrir muito a mão da nossa vida social para o nosso trabalho também contribui bastante. Então, esses são todos os fatores que a gente tem que levar em consideração antes da gente escolher entrar em uma carreira no mundo do entretenimento ou não.